Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, depende aí do momento na qual este vídeo chegue até você. Enfim, vamos lá. O real significado desta reflexão é onde, por esses dias, eu participei de algo, que o pessoal estava com dúvidas acerca de um texto que é conhecido, Mateus 3, capítulo 3, versículo de número 11, ali, era o alvo da discussão e o alvo de tantas dúvidas, E eu participei ali, e a forma ali como eu participei ficou um pouco claro, Ficou claro diante da exposição das Escrituras. E eu gostaria de compartilhar, essa passagem, esse tema, abordado, de algo que possa ser bênção, e como é bênção na sua vida, e que você venha refletir assim como eu refleti ali, e foi algo que ficou muito claro, muito claro acerca do assunto, porque a palavra de Deus ela é clara nas suas explicações, ela não deixa nada em oculto, nada em dúvidas, porque Deus, ele é perfeito, Deus, ele é bom, Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é perfeito em tudo. Enfim, vou fazer uma breve oração, logo aqui vou chegar onde que eu quero aqui, na exposição aqui, da explanação da palavra de Deus. Enfim, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, soberano Deus, amado Pai, querido, neste momento, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, a tua proteção, Senhor, peço-lhes, ó Pai, que não seja o meu ego, Senhor, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus que deu seu filho a favor dos nossos pecados, a favor das nossas falhas, é este Deus que se faz presente nesta tarde. Senhor, meu Deus, meu Pai, abre, Senhor, a sala, os oráculos santos do Senhor Jesus, mostra-lhes, ó Pai, aquilo que verdadeiramente é, que não seja, Senhor, apenas o meu ego, que não seja, Senhor Jesus, aquilo embasado na minha teoria, ou o que eu penso, ou o que eu acho, mas que eu venha ter habilidade, discernimento, Senhor Jesus, para tratar deste assunto e esclarecer à luz das Escrituras Sagradas, sendo fiel às Escrituras, que eu não venha acrescentar e nem tirar algo daquilo que já está aqui como padrão. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, louvado seja o teu nome para todos sempre. Enfim, o texto que foi... Eu vou aqui rápido andar, um pouco mais rápido aqui para não perder tempo. Enfim, o texto é Mateus capítulo 3, versículo número 11, eu vou fazer menção dele aqui, logo eu vou colocar as dificuldades ali que foram abordadas, em um assunto na qual participei, e depois vou colocar aqui a minha conclusão à luz da palavra de Deus, não a minha conclusão, mas à luz da palavra de Deus. Vejamos, Mateus capítulo 3, versículo número 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Perdão. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Aqui João está batizando, todos sabem que João está no Rio Jordão, ele está batizando, e ali existem vários tipos de pessoas, na multidão, pois João aqui já era notório, e aqui nós temos aqui várias classes de pessoas, inclusive nós temos aqui os fariseus e os saduceus, que eram do Sinédrio, que faziam parte do Sinédrio da nação de Israel,
e eles eram aqueles que eram os curiosos, né? Eles foram até João para saber se João de fato era o Messias, né? Se era algum profeta, se era o Messias. Então aqui João está batizando e também está pregando o batismo de arrependimento para todos aqueles que vinham até ele a fim de batizar, e também haviam ali também os curiosos. Então ali João está pregando para essa classe de pessoa na totalidade do seu contexto. Enfim, mas vamos ao que importa. Vamos ao assunto que vai ser tratado aqui, vai ser abordado, né? É o seguinte. Aqui, neste caso aqui, não vou citar o nome, né, por ética, mas onde foi relatado que o tema central aqui é que o cidadão aqui, onde ele estava abordando que aqui, ó, no texto 11, no versículo de número 11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse aqui que o tema abordado, né, ele aqui, não vou usar o nome por ética, mas ele foi e disse em um podcast que o Espírito Santo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este fogo aqui, está relatado, ele disse que esse fogo era um fogo que era um fogo voltado para juízo. E ali ele defendeu uma teoria ali, foi falando da hermenêutica, e foi ali quando eu entrei, logo que vi nos comentários, todas as pessoas ali iam concordando ali com o que ele havia abordado, acerca de que o que ele defendia era que ali João estava falando de juízo para aquele povo, embora eu não tiro a razão dele. Mas o tema abordado aqui, que ele quis dizer, é que ele vos batizará, que ele pegou esse texto como foco, com o Espírito Santo e com fogo. Nesse Espírito Santo e com fogo, o Espírito Santo aqui, tranquilo. Mas este fogo aqui, ele trouxe a menção de que este fogo não era um fogo de bênção. Era um fogo que João estava relatando acerca de juízo, pois João, afinal, ele estava pregando acerca de juízo. E logo que ele continuou, né, a sua abordagem ali no podcast, onde ele falava acerca também, que ele foi em Atos capítulo 1, onde Jesus se despede ali dos seus discípulos, e ele fala, ó, ficai pois de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, tal, e vocês recebereis o Espírito Santo. Tudo bem, perdão, garganta. Com o Espírito Santo. E ele aborda que ali não é falado acerca do fogo. Então ele chegou à conclusão que esse fogo aqui que o João está falando é o fogo de juízo, né? Então aqui neste caso, João não está falando acerca de um fogo, acerca do juízo. João está falando aqui acerca da preparação dos dons do Espírito. Aqui, de uma maneira mais chula, né, para explicar acerca do que João está dizendo acerca do Espírito Santo com fogo, é o seguinte: seu carro está numa rodovia e ele quebra. Aí você liga para o socorro. Aí tudo bem. Aí você fala, ó, traz um mecânico aqui. Meu carro está quebrado, ele precisa de conserto. Traz um mecânico. Ele não vai dizer assim, ó, traz o mecânico e o mecânico traz as chaves. Mas vamos supor, ó, o mecânico, ó, não, tô indo aí, tô levando as minhas chaves. É mais ou menos isso aqui. Por exemplo, é um pacote só, o Espírito Santo e o fogo. Por quê? Aqui, ó, Espírito Santo e com fogo está falando acerca do pacote completo.
o Espírito Santo e os seus dons. Mas ali, esse cidadão ali que estava falando, ele dizia que não, que o tema abordado que ele dizia que os pentecostais, não quero aqui já lembrando, não quero defender pentecostais, neopentecostais, nada disso, eu só vou expor a palavra. E ele começou a dizer, não, os pentecostais, eles defendem esse texto porque o Espírito Santo ali com fogo, esse fogo não é bênção, esse fogo ele é juízo. E então, o que me fez ali a entrar neste assunto e mostrar a palavra como ela é, ele defendia muito a hermenêutica, não que eu uso a hermenêutica, pegou o capítulo 3 do 1, foi até o 11, foi ao 12 e foi explicando ali, quase que ele até, em partes alguma coisa estava certo, quase que ele me convenceu. Mas enfim, não dá. Por quê? Porque é o seguinte, aqui é como eu disse acerca do mecânico. Eu falo assim, ó, o seu carro está quebrado, eu vou mandar o mecânico e a chave. O mecânico com chave. Porque se o seu carro está quebrado, como você vai mandar o mecânico e não as chaves? Né? Como que ele vai consertar? Ele vai saber consertar, porém ele não vai ter as chaves para fazer ali o seu trabalho. Enfim, então, logo que eu apresentei, defendi que à luz das Escrituras, esse Espírito Santo e com fogo é o Espírito Santo e o fogo aqui, este fogo aqui que João está dizendo, são atributos divinos do Espírito Santo, que são os dons. E aí ele foi para Atos capítulo 1 ali, falou que não, aqui não fala fogo, que Jesus disse que ficai, pois, em Jerusalém, Atos 1:9, né? Porque os discípulos estavam vendo que Jesus estava subindo aos céus. Então, ali Jesus então faz essa declaração, que deixaria o Espírito Santo. E não diz o fogo. É isso que ele estava abordando. Não, mas não fala do fogo. O Espírito Santo com fogo não é a mesma situação. E eu gostaria aqui de esclarecer algumas dúvidas, né, acerca deste assunto. Enfim, para entendermos um pouco acerca deste assunto, o que está acontecendo aqui, e quando esse mesmo disse que ele aplicou a hermenêutica, né? Então, se você quer aplicar a hermenêutica, você tem que ir na raiz da palavra de Deus, você tem que ir lá na raiz. E para isso você precisa ter o mínimo, né, básico de conhecimento da palavra de Deus. Como você vai aplicar o hermenêutico sem ter o conhecimento daquilo que você vai aplicar? Enfim, então eu gostaria de tentar aqui adentrar um pouco mais, ser um pouco mais profundo acerca deste assunto, para que fique claro para você o texto e que você não venha ter mais dúvidas acerca deste assunto. Quando eu vi lá os comentários embaixo ali, eu vi que todos ali já tinham ali, tá certo, não. E esses pentecostais que defenderam todo o tempo esse texto e tal. Enfim, vamos lá então. Ó, para entender o que está acontecendo, primeiro nós temos que entender, inclusive, a minha resposta foi o seguinte: tá bom, tudo bem, não tem problema. Você defende que você está tentando trazer uma conclusão baseando esse texto relacionado a Atos capítulo 1, onde Jesus ele ascendeu aos céus e os anjos, né, falam para os discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, pois do alto recebereis o Espírito Santo. Não fala o fogo. Tudo bem, concordo plenamente. Mas nós precisamos entender a palavra, já que ele quer aplicar a hermenêutica. Então vamos aplicar a hermenêutica, mas a hermenêutica lá na raiz, lá mais profundo. Vamos lá então. É o seguinte, Atos, a mim foi essa a minha resposta. Em Atos capítulo de número 2,
versículo de número 3, eu vou até lá. Atos capítulo 2, versículo de número 3. Aqui, ó, onde o evangelista Lucas relata ali. Atos 2, 3. Vamos lá. Atos 2, 3 foi a resposta para ele. Enfim, foi algo que matou, né? Vamos lá, ó. Atos 2, 3. Os outros aqui você já sabe. Ao cumprir o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa. Ó, o 3. E apareceram distribuídas entre eles, vírgula, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ó o 4, a conclusão. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ó, ficou claro. Por quê? Ó, vamos lá. Só isso aqui não precisa falar mais nada. Já ficou claro. Por quê? Ó, vamos lá. E apareceram distribuídas entre eles. Já que quer fazer hermenêutica bem feita, vamos fazer então. Apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que lhe falassem. Ora lá, vamos lá. Ó, línguas como que? Do que? Como que de fogo? Então esta é a conclusão da pregação de João, de Mateus 3. Porque ali ainda Jesus não fora crucificado, Jesus ainda não havia lhe entregado o Espírito, Jesus ainda não havia subido aos céus, e ali João estava preparando o caminho. Que caminho? O caminho do Senhor, que era esse, que era o nascimento da igreja, que era este fato aqui que aconteceria. Então ali João ele está pregando antes, né, deste fato aqui que vai acontecer, e aqui nada mais, nada menos é o resultado da pregação de João que está sendo confirmado, elaborado nesse dia, está sendo confirmado o que João pregou. Mas por que aqui, ó, está falando acerca, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo? Olha lá, vamos lá, ó. E apareceram, ó, veio um vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo. E apareceram distribuídos entre eles línguas, como que de fogo. Ou seja, ali é o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque ali o Espírito Santo desce sobre eles e eles ganham um atributo, uma atribuição do Espírito. Lembra do mecânico e as chaves? Atribuição do Espírito. Essa atribuição nada mais é do que os dons que o Espírito Santo trouxe. Ou seja, é um pacote que veio, que são atributos atribuídos do Espírito Santo para que o homem, os discípulos, no caso, viessem a realizar a obra do Senhor. É uma capacitação, uma atribuição do Espírito que passou agora o que eles não tinham. Ou seja, eles receberam o Espírito Santo de Deus e logo já ganharam a atribuição esta que é as línguas ali. Mais à frente você vai ver Pedro realizando os milagres ali, Pedro falando acerca da palavra de Deus, mas poderia ficar só nessas palavras aqui, já matou a tese dele, a teoria dele ali, que é furada. Embora, né, ele estudou tal, mas por isso que eu falo, amados, temos que tomar muito cuidado, porque na questão, às vezes, de nós querermos estudar e fazer loucura com o que estudamos. Temos que ter um discernimento da teoria
E também temos que ter o discernimento também do Espírito. É como o próprio apóstolo Paulo disse, né? A renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12. Enfim, vamos lá. Só para matar isso daqui, vamos usar uma hermenêutica, né? Não precisava. Se fosse ver, já terminaria aqui. Acabou o assunto aqui. Já ficou claro. Mas enfim, vamos usar uma hermenêutica agora um pouco mais aprofundada acerca deste assunto. Vamos lá. Tudo que existe, tudo que Deus ordenou aos judeus para que estes fizessem, eu estou falando da festa dos judeus. Começa a estudar as festas dos judeus. A Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa dos tabernáculos. Você vai entender toda a obra que fora creditada em Jesus Cristo. Toda a obra que fora creditada e que foi realizada na pessoa de Jesus Cristo quando ele veio. Por quê? Para ficar mais fácil para você entender. Vamos lá. Vamos começar pela festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos era uma festa onde os judeus eles celebravam a festa dos pães sem fermento. Ali era uma festa de dedicação aos pães, voltadas para os pães sem fermentos. Aquilo ali havia um símbolo, era simbólico no mundo espiritual, a fim de mostrar que naqueles dias o povo estava se santificando a Deus, mostrando que os pães eram para ser produzidos e consumidos sem fermento. Ali não poderia ter fermento naquela semana. São uma festa de 7 dias ali que duravam, que eles comiam os pães apenas sem fermento, que o fermento é a simbologia do pecado. Então nesses dias que eram os dias que eles celebravam a festa dos pães asmos, não poderia ter fermento. Logo após nós temos também a festa da Páscoa. A Páscoa era uma das festas mais importantes, se não a mais importante, para os judeus, porque eles comemoravam o dia em que a saída do Egito. Mas para nós hoje cristãos, essa passagem e esta festa, ela nos ilustra no mundo espiritual simbólico o que aconteceu com Jesus. Vamos lá, a festa da Páscoa, ela era simbólica, né, na cultura religiosa dos judeus. Ela era simbólica e apontava para Cristo, desde o Cordeiro, desde a crucificação, desde os rituais, todos foram concluídos na pessoa de Jesus Cristo. Como que eu explico de uma forma que vai ficar um pouco mais simples? Vamos lá. Os judeus, só estou explicando a questão do Espírito Santo e com fogo ali, você vai entender lá na frente. Os judeus, eles celebravam a Páscoa no primeiro mês, no 14º dia do primeiro mês. No 10º mês, todo judeu deveria pegar um animal macho de 1 ano sem defeito, trazer até o sacerdote. O sacerdote, nesse 10º dia, ele teria que examinar o animal, se não era coxo, se não era manco, se não era cego, para que fosse um ritual perfeito, para que este cordeiro fosse imolado e queimado e que a sua carne fosse ali consumida e este fosse sem defeito. E no 10º dia. Então, do 10º dia ao 14º dia, os cordeiros que eram levados até os sacerdotes no templo, estes cordeiros, eles eram observados, passavam por uma aprovação para ver se havia neles ou não os defeitos. Para você entender, no primeiro mês do ano, no calendário judaico, quando Jesus, no seu quarto ano praticamente, ele ficou 3 anos e meio ali ensinando seus discípulos, ele, então, quando ele é levado
quando ele é aprisionado, foi no 10º dia. No 10º dia do primeiro mês, na Páscoa. Jesus foi crucificado no dia da Páscoa, no 14º dia. Ele é o Cordeiro. Ali, nos Evangelhos, quando ele vai falar acerca da Santa Ceia, e ele está fazendo a última refeição com os judeus, e então ali ele fala da ceia, ele fala do corpo, do sangue, e ele fala que ele é o Cordeiro que veio. Então, Jesus foi crucificado na Páscoa, no 14º dia. No 10º dia, Jesus foi preso. Ele passou por aprovação dos sacerdotes, todas aquelas autoridades ali. Ele foi interrogado, ele foi perguntado se ele era o Messias, se havia defeito nele ou não. Lembra dos animais com defeito, sem defeito? Então, Jesus, ele foi ele foi observado se havia no Cordeiro, antes de ser crucificado e bolado na cruz, se havia nele ou não o pecado, se havia nele não o defeito ou não. Só que não acharam defeito nele, não acharam pecado nele. O que aconteceu? Logo que isso aconteceu, no 14º dia, ele foi aprovado como um cordeiro. Agora, não mais um animal, mas um sacrifício perfeito diante da humanidade, que é Jesus Cristo. Eu te expliquei acerca da festa da Páscoa. Então, tudo o que aconteceu desde a Páscoa até os discípulos, ali as festas, elas vão ilustrar tudo. A festa da Páscoa, então, aconteceu no 14º dia, no primeiro mês. Ok, tudo bem, vamos lá então. Logo que, depois da festa da Páscoa, havia uma outra festa. Eles comiam pães asmos ali, né, durante 7 dias e tal, mas havia uma outra festa que passava-se a contar depois do dia da Páscoa até 50 dias após a Páscoa, que é o Pentecostes, que é a festa de Pentecostes. Logo, Pentecostes quer dizer 50. 50 dias após a Páscoa, havia então a festa de Pentecostes. Esta festa nada mais era do que a festa da realização das suas plantações. Era época de colheita. Então a colheita dos cereais, né, a colheita do vinho, todos os produtos dos judeus já estavam realizados, já eram fabricados. Tanto a festa da libação ali que eles faziam, que é a festa do vinho, que era a oferta de libação, que era o vinho, e também a dos cereais, do trigo. Então, o que acontecia? No dia 50, que era depois da festa da Páscoa, era comemorado, celebrado a festa de Pentecostes, que nada mais era a festa dos produtos da colheita que já foram colhidos e já eram os produtos que já estavam sido realizados já para serem consumidos. Então o que a nação fazia? Eles pegavam esses produtos agora que já eram para ser consumidos e traziam aos sacerdotes como primícias da terra, e ali então eles queimavam esses feixes, dizendo: agora o produto já fora realizado os produtos da terra, já estão prontos para serem consumidos. Tanto havia ali o milho, o cereal, o trigo, a cevada, enfim, todos os produtos ali já estavam prontos para o consumo. Então o que acontecia? Eles faziam então essa festa, que é a festa que Deus estabeleceu. Então, ali, como era o ritual? Como o sacerdote, ele recebia esses produtos, e como era o ritual? Simples. Esses feixes eram colocados e eles jogavam fogo nesses produtos. E eles queimavam esses produtos como ofertas
de primícias a Deus. Portanto, eles queimavam esses alimentos e os produtos agora estão prontos para serem consumidos. E aqui está a resposta de Mateus 3,11, a resposta de Atos 1,9 e a resposta do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos. Eu vou aplicar o texto de forma que você vai entender. Vamos lá. Os sacerdotes pegavam essas primícias, que eram os produtos da terra, levavam até no templo e queimavam como oferta e diziam para o povo: os produtos da terra que foram realizados, que foram produzidos, já podem ser consumidos. Tanto a cevada, quanto o milho, quanto o trigo, enfim. Por aí vai, etc. Então agora era Deus dizendo: o produto agora já pode ser consumido, pois todo o trabalho que houve no campo, todo o trabalho que houve durante a Páscoa, e agora todos os produtos já são prontos para ser, já estão sendo realizados agora para serem consumidos. E o que acontece? Quando isso acontece, no mundo espiritual agora, a aplicação desses textos aqui que eu disse, acerca de tudo que foi acompanhado, é o seguinte: temos a Páscoa e temos a festa de Pentecostes. Jesus veio, ele trabalhou com os discípulos, ele plantou a boa semente para seus discípulos, que é a palavra, ele realizou todo um trabalho. Chegou o dia da Páscoa, Jesus foi o Cordeiro de Deus, ele se entregou, se imolou, foi sacrificado, foi crucificado, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Depois da Páscoa, contava-se do dia da Páscoa até o dia 50 ali, que era o dia de 50. Jesus ali, então, nos 50 dias após a festa da Páscoa, realizava-se então a festa da colheita, que era a festa de Pentecostes. Esta festa era a festa onde eles agora traziam suas ofertas e eram queimadas. Quando queimadas, era Deus dizendo: fogo na cevada, fogo no trigo. Agora o produto do campo já está pronto para ser comido. Jesus veio, trabalhou com os discípulos, passou na Páscoa, foi entregue à morte de cruz, foi o Cordeiro Pascual. Depois dos 50 dias, Jesus passou 40 dias com seus discípulos, continuou ensinando, aplicando na terra a boa semente. Essa terra cresceu, germinou, deu fruto, e no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todo esse produto que já era realizado. Era Deus dizendo: a obra já está realizada, que são os discípulos, e sobre os discípulos desce fogo, línguas repartidas como de fogo, línguas estas que são atributos do Espírito, o Espírito Santo, e agora os produtos já podem ser consumidos. Que produtos? Que é o alimento espiritual, é a palavra de Deus. Agora os discípulos vão levar a palavra de Deus, que é os produtos que já foram realizados, todo o trabalho que Jesus fez, todo o trabalho que Jesus semeou, plantou, ensinou aos seus discípulos, agora sobre estes trigos, que são os apóstolos. Esses trigos agora vão ser transformados em pães. Agora, depois da festa de Pentecostes, eram oferecidos no altar os pães com fermento. Isso ilustra que esses pães com fermentos agora ilustra os discípulos, que são o alimento, que é a palavra de Deus, que vai ser levada para a humanidade. Então, já que o cidadão quer falar acerca de hermenêutica e quer entrar na palavra, ele apenas ficou nos textos. Mas eu digo para você que toda a obra de Jesus Cristo
e até para nós, profeticamente, as festas dos judeus apontam para o que nós vivenciamos hoje. Vou te dar um exemplo. A festa dos tabernáculos, ela é apontada como, ela ilustra a Apocalipse. Não vou entrar aqui, mas ela aponta para Apocalipse. Então ficou claro, porque no dia de Pentecoste, os produtos do campo já estão prontos para serem consumidos. E notem que o Espírito Santo que desce sobre os apóstolos, ele desce e desce como fogo. Lembra do fogo que o sacerdote colocava e era um ritual dizendo que subia como oferta para Deus, e de lá de cima era Deus dizendo: os produtos, as primícias já foram realizadas e ofertadas a mim, os produtos do campo já podem ser consumidos. Olha como era uma coisa tão rígida que havia com os judeus, que até para eles consumirem os produtos da agricultura, também da pecuária, era necessário que eles fizessem uma entrega de valores antes, consagrando tudo o que eles iam consumir ali, dali para frente, tinham que ser consagrado antes. Então eles levavam os seus feixes aos sacerdotes, e estes queimavam como oferta a Deus, como primícias a Deus, como ofertas, que eram trazidas no altar do Senhor. Então ali, só para você entender ali o que está acontecendo em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus ele desce sobre os discípulos, quando ali é repartido sobre eles línguas como de fogo, esta língua como de fogo eram atributos que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Este fogo é o mesmo fogo que João Batista pregou, porque não pode haver divergências nas coisas de Deus. Não pode haver divergências na palavra de Deus. Não tem como João Batista pregar algo que Deus estabeleceu para que ele pregasse, para que viesse ser confirmado um pouco mais adiante, e isso entrar em contradição. Deus não vai entrar em contradição com a sua própria palavra e com os seus próprios estatutos. João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É este fogo este que foi realizado no dia da inauguração da igreja em Pentecoste. Aí o cidadão veio aqui, me abre lá em Mateus e veio me falar que, com uma dúvida, que este fogo não é um fogo de juízo. Como que Deus vai trazer o Espírito Santo e fogo? Está falando acerca de arrependimento? Ok, mas ali está falando de atributos, de dons do Espírito. Não está falando, embora João também pregou para os fariseus ali, em Mateus capítulo 3, verso 11, acerca do arrependimento. Mas João estava dizendo: vem que este vai limpar a eira e vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, além de tudo isso, o Espírito Santo e com os seus atributos divinos, que são os dons e os frutos do Espírito Santo, que Paulo vai ensinar à igreja de Gálatas, lá no capítulo 5, no capítulo 6 de Gálatas. Então, ficou claro aqui quando fala acerca do batismo com o Espírito Santo e com o fogo, ali está falando acerca de atribuições divinas, está falando acerca de dons do Espírito. Estude um pouco acerca das festas dos judeus, acerca do contexto religioso dentro dos rituais que os judeus praticavam. E tudo isso aponta para Jesus. Cumpriu-se ao pé da letra em Jesus Cristo tudo. O 14º dia, a sua condenação às 9 da manhã, a sua ressurreição
até o dia das 3 horas da tarde ali, o 14º dia, o primeiro mês, tudo cumpriu-se ao pé da letra, na pessoa de Jesus Cristo. Então aqui, esse fogo, que é o mesmo fogo que João Batista está pregando ali, é o fogo aqui que foram as línguas repartidas como de fogo. Este fogo não tem nada a ver com o juízo. E o que eu quero ressaltar aqui é que esta pessoa estava falando acerca do juízo. E ele trouxe ali muitas dúvidas, tanto é que todos os comentários que eu li ali embaixo, eles pegaram aquilo ali e tomaram aquilo ali como por certo. E ali eu fui ali e só relatei acerca de Atos 2 e versículo 3, deixando claro para ele que o mesmo fogo que é explicado aqui é o mesmo fogo que é explicado lá em Mateus, porque João pregou acerca disso e foi realizado aqui em Atos 2. Então, a festa ficou muito clara. Temos as festas aí dos judeus e todas elas profeticamente apontam para a pessoa de Cristo. E todas elas foram realizadas na pessoa de Jesus. Temos ainda que passar a festa dos tabernáculos, que é profético, que está em Apocalipse ali. Ali existem muitas riquezas e muitas revelações que vai estar falando acerca deste mesmo assunto. Enfim, então, temos a festa da Páscoa, que foi realizada em Jesus. Logo após a festa da Páscoa, temos os 50 dias, que vai até Pentecostes. Em Pentecostes era realizado a festa da dedicação dos produtos realizados na agricultura, e estes que eram levados aos sacerdotes e eram queimados. Também ali, havia também ali junto com esta festa, os produtos realizados do campo. Ali também derramavam-se também a festa das libações, que são os produtos líquidos, no caso, o suco da uva, que foi realizado, que foi produzido e agora estava pronto para ser consumido. Então, deitava ali também sobre um azeite ali, né, sobre o milho ali tostado ali, queimado, os cereais que eram queimados ali, jogavam azeite ali. Então tinha todo um ritual, e este ritual aponta para o dia de Pentecostes, que cumpriu-se em Atos 2, que desceu fogo do céu, consumiu a cevada, o trigo que eram queimados, e ali eram os sacerdotes e o povo dizendo: os produtos da terra já estão prontos para serem, já foram produzidos, estão prontos para serem consumidos. Deus, nós estamos trazendo como oferta, aqui queimadas, ofertas de libação ao Senhor, também como produto líquido. Traziam-se ali, e ali era dizendo: agora os produtos podem serem consumidos. Ou seja, nos apóstolos, o fogo que desceu no dia de Pentecostes desceu sobre a cevada, o trigo, que é os apóstolos, profeticamente simbólico, e ali o fogo desce, o Espírito Santo desce, e ali era Deus realizando o trabalho que Jesus fez, que foi semeado na terra, a boa semente. Agora os produtos já estão produzidos já são realizados para serem consumidos. Mas que produtos? Os produtos agora que é o pão, a palavra que os discípulos iam levar, que logo após essa festa, esse ritual, esses produtos, né, no caso que eram trigo transformado em pão, eles eram consumidos, eles eram levados e eram consumidos. Isso agora a palavra está pronta, agora os discípulos estão prontos, agora a cevada está pronta, e o povo agora pode se alimentar e fartar-se deste alimento que já foi produzido. Alimento que foi queimado, fogo naquele dia, fogo e o Espírito Santo. Por isso que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e agora pode levar o pão.
que é a palavra de Deus que fora estabelecido por Cristo, que foi plantado na boa terra, que tudo isso é ilustração do que os judeus, que a nação de Israel viviam profeticamente. Então tudo isso foi realizado. A Páscoa, 50 dias após a Páscoa, havia a festa de Pentecostes e todos esses rituais aqui que já foram falados aqui, já deixou muito bem claro. Há muito mais coisas para ser falado aqui, porém eu vou terminar por aqui, que já ficou muito extenso, mas eu acredito que ficou claro, embora acredito que a explicação para tudo isso, né, o cidadão disse que o fogo aqui era o juízo, né, que eles estavam falando para os fariseus, que não tem nada a ver, uma equivocação total. Este fogo aqui nada mais é do que a confirmação de Deus sobre os apóstolos e distribuindo a eles o fogo, que são os atributos do Espírito. Logo eu tenho o Espírito e logo eu tenho os atributos deste mesmo. Então ficou claro. Só aqui no 2, capítulo 2, versículo 3, já era a resposta suficiente. Mas, como ele disse, né, que ele usou uma hermenêutica e ficava só aqui nesse texto, Mateus, Atos 1 e Atos 2. E eu falei, não, peraí, tem mais coisa, amigo. Vamos, já que você quer aplicar hermenêutica, então vamos para as festas dos judeus. A cultura dos judeus, a cultura, os ritos religiosos que os judeus realizavam, que tudo isso eram sombras daquilo que aconteceria e aconteceu com os discípulos e com os apóstolos. Nós temos ainda a festa dos tabernáculos, que é profético. Nós ainda não chegamos lá, né? Nós vamos chegar. Ali existem muitos rituais ali na festa dos tabernáculos que apontam para nós como igreja hoje profeticamente. Mas embora não vou adentrar aí, porque o assunto não é este. Mas ficou claro? Então, esse fogo do Espírito aqui não tem nada a ver com um juízo. Se alguém vier dizer isso, está totalmente equivocado, errado, porque à luz da palavra de Deus, à luz, como diz o cidadão, da hermenêutica, já que ele quis aplicar uma hermenêutica, então aplica uma hermenêutica aprofundada nos fatos, que aí você terá a resposta dos fatos, certo? Então aqui ficou claro a palavra de Deus, muito claro, esse fogo, que é o fogo que João explica lá quando ele está batizando, que é o mesmo fogo aqui, embora que o cara cidadão pegou na ausência, que os anjos não disseram no fogo ali em Atos, no capítulo 1, quando Jesus ascendeu aos céus, mas enfim, ficou claro. Não existe heresias aqui, eu só expuso a palavra de Deus conforme ela é, sem tirar e sem acrescentar nada, né? Embora dá para aprofundar mais, mas vai ficar muito extenso. Eu fiz uma explanação total e tentei ser breve o máximo possível, tanto é que eu falei muito rápido e ainda assim tomou bastante tempo, mas ficou muito claro. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a palavra de Deus é linda, maravilhosa, a qual eu amo muito, gosto, aprecio, e não dá para ver tantas heresias, tantas loucuras e ficar calado. Não queria falar isso, mas eu vou falar. Sabe, amados, nós chegamos a um tempo em que as pessoas, os pastores, não vou citar os pastores, mas existem muitos reformadores no nosso tempo. Então o cara quer reformar, eles reformam, lembrando que eu não sou contra. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo de número 12 ali, versículo 12, 1, 2 e 3, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3 ali, vai falar para você renovar a sua mente pela renovação da palavra de Deus, né? Ele te leva a pensar. Ali que o apóstolo Paulo está falando acerca disso. Enfim, mas nós vivenciamos um tempo de reformadores e tem tantos reformadores que eles reformam e reformam o que eles reformaram. E é uma reforma que não para mais.
Enfim, eu não sou contra isso, nós temos que fazer, faz parte, temos que ser excelentes naquilo que fazemos, principalmente com a palavra de Deus. Mas o que eu não entendo, tanto que eles reformam tanto que eles reformam a palavra de Deus, depois eles reformam o que eles reformaram, vai reformando. Não sou contra isso, mas temos que tomar cuidado para não entrarmos em heresias, né, acrescentar algo, porque João ali em Apocalipse disse que ai daquele que acrescenta ou tira algo deste livro. Então você que quer pregar a palavra de Deus, você que quer falar da palavra de Deus e diz que você não tem necessidade nenhuma de estudar, não tem necessidade nenhuma de ter entendimento de nada, tudo bem, mas aqui você que quer pregar a palavra de Deus, eu deixo aqui uma mensagem para você. Abre lá em Apocalipse, a última escrita de Apocalipse, lá está escrito: ai de vós que tirar ou acrescentar alguma coisa deste livro. Ou seja, você que pretende pregar, ministrar a palavra de Deus, você acha bonitinho pregar, você quer pregar, falar de Deus é bom, eu concordo, é muito bom falar de Deus, mas o que a gente vê muito hoje são pessoas que falam até que estudar a palavra de Deus é absurdo, né? Então eu venho dizer para você, ai de vós que acrescentar ou tirar algo dali que não está ali. Por quê? Ali está a sentença. E esses reformadores de hoje, como que eu os vejo? Eu os vejo muito como uma mulher dona de casa, que já viu aquelas mulheres que a cada um mês vai limpar a casa, tira os móveis do lugar. Aí você tá lá, você vai procurar ali você vai procurar uma coisa sua, você não acha. Tava aqui. Aí você, cadê? Tava aqui, não tá aqui mais. Aí é assim que eu vejo esses reformadores, como uma dona de casa que não para de mudar os móveis do lugar. Porque é tanta reforma, e vai reformando. Isso existe há mais de 2000 anos, aí vem você com 34 anos de idade e quer reformar o que está aqui em 2000 anos. Para isso já viveram os pais da igreja. Para isso os pais da igreja, eles brigaram e muito. E detalhe, eram homens teólogos muito destes. E muitas das vezes a gente ouve: mas o cidadão só fica atrás de teologia. Tudo bem, amado, se não fosse teologia, você não teria a Bíblia em mãos. Porque nos tempos dos pais da igreja, quem tinha acesso à palavra de Deus era apenas os padres, que eram os papas. E depois, com a reforma, esses reformadores, esses que traduziram a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia em si, ela não era para qualquer um que tinha acesso, era só para os líderes religiosos, no caso os papas. Então depois da reforma houve ali várias traduções e foram traduzidos ao longo dos anos e chegaram até nós. Então se você quer realmente ficar aí, o cara é teólogo, ficar julgando teólogo o tempo todo, eu concordo que muitos se perdem, que foi o caso desse cidadão que disse que esse fogo é fogo de juízo, quando na verdade não é. Então fica muito claro, se você quer falar mal de um teólogo, então pense bem, pois foi um teólogo que traduziu a palavra de Deus. E nós temos que estudar a palavra de Deus sim, pois ai de vós que acrescentar ou tirar alguma coisa registrada neste livro. O apóstolo João escreveu isso. Então, em Apocalipse, a última, se você pegar a sua Bíblia, a última frase depois que acaba o livro de Apocalipse: ai de vós se acrescentar algo ou tirar algo registrado neste livro. É o último, lê lá, é o último. Então você que pretende pregar a palavra de Deus, que acha bonitinho, que é lá só subir lá, quero oportunidade, beleza, tudo bem. Mas se você quer subir lá e eu jejuei uma semana, eu busquei em Deus e eu tenho o Espírito Santo e eu vou aqui, vou entregar aqui um monte de revelação, nada contra, eu sou a favor disso. Meu ministério nasceu assim, através de profecias, e recebo profecias direto.
e eu creio, algumas realizaram, algumas não, até para estar falando para você aqui, foi através de uma profecia, onde uma irmã disse assim, ó, você vai ser um homem na qual Deus vai lhe dar sabedoria acerca da palavra de Deus, uma profecia, eu acatei. Só que também não dá, irmão, para você ter uma preguiça espiritual, não estudar a Bíblia, jejuar a semana inteira, que é certo, pode jejuar até mais, mas aí ficar apoiado só no jejum, na oração, e não busca Romanos 12, 1, 2 e 3, a renovação da vossa mente, que é o estudo da palavra de Deus, e buscar em Deus. Enfim, fica aí essa breve meditação, que embora foi mais longa do que breve, mas fica aí. Glória a Deus e louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.